Queridos, uma boa noite a todos. Achei fraco. Boa noite a todos. Mais uma chance. Nossa. Eu estou precisando dessa vibração, queridos. Eu tenho parece uma disfunção gástrica em que, muito esporadicamente, quando eu como, almoço muito rápido, há uma formação de gases, uma coisa boba, né? Mas que pressiona a alça do intestino, e essa pressão estabelece uma dor que tem o seu cíclico de algumas horas para acontecer, né? Agora acontece que quando eu acabo de almoçar, daqui a uma meia hora, 40 minutos, ela vem hoje, né? E ela então anunciou no meio da tarde, já lá para as 5 horas, ela veio, 6 horas, me mediquei, né, tomei um tramadol na veia, e aí eu tinha a opção de não vir, Gilberto. Eu disse assim, como é que eu vou fazer palestra sentindo dor, né? A opção que eu tinha outra era ficar em casa, no sofá, esperando, ela melhorando, gemendo, e ela passa. Aí assim, bom, ficar gemendo, eu gemo alto. Eu gemo lá com o pessoal, né? E aí eu pus um sanduíche pela manhã na bolsa, né? Para vir, aí saí, já sempre atrasado, aí fui comer o sanduíche no carro. Estou mastigando o sanduíche, caiu um bloco. Lá atrás, bom. Olhei logo, a gente sente o volume, aquela coisa, se for na frente, aí eu não vou. Aí eu ligo pro Gilberto, não vai. Aí eu olhei assim, lá atrás. Disse, não, então dá para ir. Então, meus queridos, se nessas condições eu conseguir falar, vamos combinar o seguinte, se eu não melhorar, eu falo só até às 10. Se eu melhorar, vocês estão fritos, né? Que Deus nos abençoe. Eu fiz aqui uma mentalização muito interessante. Eu era guri, criança. A gente já foi, parece que não, mas já foi criança. Então, quando eu tinha uma dor de dente, minha tia-mãe, que eu digo que é a minha referência, né, de afeto, de amor, então deitava no colo dela e ela abria uma tesoura e ela ficava com a tesoura trançada, aberta, cruzando na minha boca, para lá e sobre assim, encostando, virando e rezando. Pai nosso, está no céu, Ave Maria, coisa. Eu não sei se a fé, a certeza que eu tinha de aquilo ia passar algum momento, associava a vontade dela de que eu não mais sofresse. Eu sei, queridos, que eu não sei se eu dormia, eu sei que a dor passava. Então aqui, enquanto a companheira fazia a prece, eu mentalizei essa tesoura aberta e me emocionei, lembrando desse carinho que eles têm para conosco. Se lágrimas construíssem uma escadaria e as minhas lembranças uma estrada, eu caminharia direto ao paraíso e o traria de volta. Nenhuma palavra de despedida foi dita. Não houve tempo de dizer adeus. Você se foi antes que eu percebesse, e só Deus sabe o porquê. Meu coração ainda dói de tristeza e lágrimas secretas ainda correm. O que significava te amar, ninguém nunca saberá. Mas você quer que eu pare de sofrer, que só lembre dos momentos felizes e tudo que a vida ainda aguarda. Já que você jamais será esquecido, eu te prometo hoje, um buraco aberto no meu coração é onde você sempre estará. São as palavras daqueles que se despedem, daqueles que amam. É um buraco vazio, corretamente no verso, é essa sensação de vazio que se instala em nós quando somos obrigados a dizer o último adeus.
estamos, nós da Terra, cientistas do mundo inteiro, felizes, ainda no ar de grande satisfação, de grande emoção, de gáudio, pela realização extraordinária que nós temos acompanhado nos últimos 10 dias, de uma nave, de um dispositivo terreno, conseguir pousar num cometa. A comparação que se diz é como se fosse uma mosca atingindo, tentando pousar em cima de uma bala de fuzil em movimento. E os nossos cientistas conseguiram essa façanha e o mundo inteiro aplaude essa façanha, esse domínio da nossa ciência. Entretanto, queridos, os homens da atualidade, que são hoje capazes de fazer isso, de enviar naves aos espaços siderais e aprofundar-se no subsolo, ainda se detêm perante a morte, como os nossos irmãos da Grécia Antiga, do Egito Antigo, do mundo antigo. Coisa estranha, não? Os séculos que trouxeram novas civilizações e destruíram povos foram insuficientes, queridos, para modificar essa misteriosa fisionomia da morte, e ela continua a constranger os nossos corações. Seja na despedida de alguém muito querido, em que, em função da dor ser tão intensa, tão brutal, que se a vida deixasse, e ela nunca deixou, que aquele que está se despedindo se colocasse no lugar daquele que está indo, e a pessoa faria de bom grado, mas ela nunca permitiu isso. Por mais que o coração sangre, por mais que a alma chore, nós deveremos ver aqueles que amamos, dando-nos o último adeus a caminho do grande silêncio. É ela, é essa estrutura, é esse desafio, é essa senhora dos absurdos que nos dá a perfeita dimensão da nossa pequenez, da nossa insuficiência, da nossa incapacidade de contornar as coisas como gostaríamos de o fazer. Desde muito tempo, em várias áreas do conhecimento humano, na arte, na literatura, o homem se depara com essa estrutura, com essa senhora, com esse fenômeno aterrador a que chamamos morte. Em 1954, o gênio sueco de Ingmar Bergman nos deu um dos maiores filmes de todos os tempos, considerado um daqueles grandes clássicos que jamais ficam velhos. Chama-se O Sétimo Selo. Narra a história de um homem, um guerreiro, que vai para as cruzadas, portanto em terras estrangeiras, e ao retornar à Europa, exatamente na época da peste, da chamada peste bubônica, em que metade da Europa foi dizimada, esse guerreiro, que havia matado tanta gente, que havia guerreado tanto em terras estrangeiras, quando volta à sua casa, encontra simplesmente a sua cidade dizimada pela peste, por aquela epidemia, por aquela pandemia que havia assolado as terras europeias. E de volta à casa, eis que ele se encontra com quem? Com a morte. O gênio de Bergman vai estabelecer um encontro desse homem que já está desgastado pela morte, pela guerra e sofrido pela morte dos seus mais amados. Vai ele encontrar-se com ela e adota, de princípio, uma atitude inteligente. Ele recebe a morte e quer dar a ela a impressão de que ela é uma visitante como outra qualquer, que não vai lhe afetar nada, que não vai mexer na sua rotina, que não vai mexer na sua maneira de ser e de pensar. E assim então,
os dois começam a dialogar, a morte e o guerreiro, quando ele espertamente lhe propõe, então, uma partida de xadrez, uma partida do jogo de xadrez. Podemos ver aí a genialidade de Bergman ao propor exatamente um jogo de xadrez, uma partida de xadrez entre o guerreiro e a morte. Porque quando ele propõe isso, sabemos que o jogo de xadrez é um jogo que exige muito raciocínio, muito tirocínio, muita atenção. Daí que o sueco propõe que diante da morte nós queremos racionalizar, nós queremos entender, perguntar o sentido de tudo, o sentido de que a vida nos levou até ali, do porquê de ter estabelecido vínculos tão queridos, tão intensos, tão profundos, e de uma maneira indiferente e bruta, decidir romper ao mesmo tempo esses vínculos. Por quê? Diante daqueles que vão se despedir de nós e que gostaríamos de alternar com eles um lugar, de trocar com eles um lugar, no coração só existe uma pergunta: por quê? É a nossa tentativa de racionalizar, de entender um fenômeno que está presente em todas as vidas, desde que o mundo é mundo. Um outro gênio na literatura, dessa vez o nosso russo, Leon Tolstói, vai escrever uma das novelas mais lindas, mais interessantes, chamada A Morte de Ivan Nelite. Ivan Nelite é um juiz de carreira que programa a sua construção profissional. Primeiro passa promotor e, através de favorecimentos, eis que ele atinge a sua condição de juiz da corte de São Petersburgo. Estabelece um casamento de conveniências e todo o planejamento da sua vida, tanto profissional quanto afetiva, é no sentido de viver a boa vida, de viver a felicidade, de viver equilibrada e placidamente a existência humana. Quando, eis que, desafortunadamente, o destino lhe traz uma doença grave, uma doença que Tolstói não revela, mas bem que poderia ser um câncer gástrico, que constrange o nosso Ivan na cama durante semanas e semanas de dores profundas. Percebe naquele momento de dor intensa, quando ele pergunta à vida por que daquilo, pergunta à vida dizendo que ele quer a vida de volta. E ele então pergunta: mas que vida que você quer de volta? Ele diz: a vida que eu tinha, a vida boa que eu tinha. E a vida então, no seu silêncio, na sua força, ela responde: mas que vida é boa essa que você tinha? E ele começa a enumerar, e se lembra que a sua relação profissional era uma relação de hipocrisia, era uma relação de aparências, era uma relação de favorecimentos, era uma relação de bajulações. Quando projeta-se para a sua família, vai perceber que casou-se por conveniência, vai perceber que é uma relação pueril, é uma relação vazia entre a sua esposa e as suas filhas. E começa então, como todos nós, diante da possibilidade do extermínio, do autoextermínio, nós começarmos a avaliar, afinal de contas, o que tem sido a nossa vida. Que vida é essa que nós estamos vivendo de verdade? Qual é a verdadeira vida que nós temos portas adentro de nós mesmos? O único elo, queridos, a única ligação que havia entre Ivan e o mundo era um empregado seu, como chamam um mujik. O mujik significa
um homem de companhia, é como se fosse uma companhia que estava ali a tempo e a hora para atendê-lo naquilo que ele precisasse. Era um moço, era um jovem, mas ignorante, analfabeto, mas extremamente bom. Os momentos, a servidão, a subjugação com que esse moço atende a Ivan, querendo minimizar-lhe a dor, trazendo um chá, uma água, um café. Há uma cena muito bonita em que ele senta na beira da cama e pede que Ivan, quem sabe, se colocasse os pés no ombro dele, aquela posição reclinada diminuiria a dor. E Ivan então se emociona quando coloca os 2 pés sobre o ombro do Mujik e ele fica parado, estático, esperando que a dor do seu patrão passe. Esse Mujiko talvez represente as realidades do mundo, as realidades substanciais e verdadeiras da vida. Talvez Leon Tolstói queira nos trazer, ou tenha querido nos ensinar, que os verdadeiros valores da vida são exatamente a humildade e o amor representadas por aquele homem simples. E queridos, segunda novela e segunda realidade, diante do extremo momento, diante da possibilidade de se exterminar, é que a criatura atinge e descobre, às vezes, grandes verdades. E é essa grande revelação, que o homem, às portas da morte, ele começa a ter um pouco de paz, porque ele se encontra consigo, ele se encontra com as suas verdades. Eu não vou continuar contando o livro, porque vocês certamente vão ler. Eu fico dizendo aos meus amigos que até uma determinada idade, eu estou hoje com 53 anos, eu sei que não parece 58, mas eu me dou conta de que até os meus 45, 48, né, Gilberto, eu quase não sabia de gente que morria. Eu quase não tinha ideia, assim, todo mundo estava aí. Todo mundo está aí perto, todo mundo próximo. Meus queridos, eu não sei se é com vocês também, mas comigo, depois dos 48, a quantidade de gente que eu tenho hoje, que já não estão aqui. E a todo momento é um, é outro. Quando não foi, tem uma doença grave. Quando não é uma doença grave, é uma doença sem diagnóstico. Se não é uma doença sem diagnóstico, é um processo paralisante qualquer, ou está indo. É uma quantidade enorme de pessoas que, à minha volta, eu começo a perceber que já não estão comigo, já não estão nesse plano. E olha que eu só tenho 53. Um casal amigo me contou que quando fizeram a festa de bodas de prata, idealizaram a festa num grande salão e fizeram a sua festa. Muitos amigos, muita gente, foi uma grande festa nas bodas de prata. Quando foram fazer bodas de ouro, em memória à festa, a grande festa que foram, começaram a imaginar qual seria o salão que reuniria, que faria as bodas de ouro. Começaram a imaginar o tamanho do salão. E aí então partiram para a lista de convidados. Ao que surpresa, quando começou a enumerar, percebeu que morando numa casa boa, a festa dava para fazer na própria casa, não precisava de salão. Isto é uma consequência, isto é uma realidade. Na medida que nós vamos vivendo, na medida que o tempo passa, as pessoas que amamos, as pessoas que foram, durante muito tempo, referência para nós, elas vão indo, elas vão se despedindo. Daí, o nosso aviso aos jovens, àqueles que estão ainda numa fase, antes dos 48, que ainda não perceberam isso,
lembrem de Eclesiastes, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis, antes que cheguem as horas da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação nos meus dias, antes que a luz do sol, da lua e das estrelas se percam aos teus olhos e penses que nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. É hora, nos dizem os espíritos, é hora, repete as entidades, que nós, independente da idade física, tenhamos essa percepção da fugidade, da fugacidade, da transitoriedade da vida e possamos dar cada minuto da existência, um significado, uma importância, sem perder a perspectiva da vida espiritual. Por quê, queridos? Por que, pergunta a filosofia? Por que, pergunta aqueles que não creem? Por que, pergunta os materialistas, os ateus, os agnósticos, todas essas pessoas que não conseguem simplesmente conceber a realidade espiritual? E eu digo, seria insuportável a despedida de alguém amado sem a perspectiva de um reencontro. Estabelecer uma relação de afeto, de amor, e depois ver aquela pessoa ir sem o nosso consentimento e sem a possibilidade de um reencontro, de uma troca, de nos vermos novamente, é uma coisa medonha, é insuportável. Daí que de alguma forma até admiramos a sinceridade, a honestidade de Jean-Paul Sartre, no seu existencialismo materialista. Previu ele que o homem que não adotasse nenhuma filosofia espiritualista na vida, o homem que não se desse conta de que existia alguma coisa além dessa vida material, como ele, viveria acompanhado de 3 demônios, e por isso esse homem deveria ser realmente muito forte: solidão, angústia e desespero. É essa tríade, são esses sentimentos que estão junto daqueles que simplesmente se obstinam a não crer. E eu fico, por mais que eu tente entender, eu não consigo explicar para mim mesmo por que essa obstinação, por que essa negação, por que a escolha dessa tríade terrível, angústia, desespero e solidão, quando a vida nos apresenta outras propostas, e entre essas propostas várias, nenhuma, querido, nenhuma proposta existe até hoje no planeta mais abrangente, mais profunda, mais esperançosa, mais alentadora e mais verdadeira do que a doutrina espírita. Meu respeito às outras religiões mediúnicas, como o candomblé, como a umbanda, mas nessas religiões, quem se manifesta é o orixá, quem se manifesta é a falange, quem se manifesta são os elementais, não é o meu pai, não é a minha mãe, não é o meu filhinho, não é o meu amor. São coisas, são entidades, são estruturas. Meu respeito às igrejas espiritualistas, a católica e todas as outras correntes evangélicas, mas que para eles, ao morrer, a alma está, sabe Deus aonde, esperando o momento de ressuscitarem para o juízo final. Estão lá algumas há séculos, outras há milênio,
esperando o juízo, o dia em que Deus vai catar essa gente toda, que sabe Deus onde elas estão, para restituir-lhes a vida e então julgá-las, levando-as para o inferno ou para o céu. No Espiritismo, não. No Espiritismo, às vezes, nós temos alguma dificuldade de, afinal de contas, quem é que nós vamos encontrar? O que é que nós vamos ver? É a nossa mãezinha? É o jeito? Era ela? Usando talvez, por um processo ideoplástico, aquele vestido de que ela mais gostava? Será o filhinho, dentro de um comportamento copiado da terra, fazendo as mesmas travessuras, o seu jeitinho de ser aquele que nós aprendemos a amar? Ou será uma imagem, um espectro, um holograma? Afinal de contas, o que nós vamos encontrar quando nós também formos desta para outra vida? E talvez não exista melhor imagem, queridos, do que pensarmos naquele afeto que, sentado conosco num banco, nos recepcionando no lado de lá, depois daquele momento de turbulência, em que algumas vezes nós dormimos para o refazimento espiritual. Imaginamos nos encontrando, não com uma silhueta, não com uma forma, não com um fantasma, mas apalpando. Nós em lá chegando, cheios de dúvidas, mas afinal de contas, o que você faz aqui? Quais são as suas atividades? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Vamos vir nos ver sempre. E essa pessoa querida que já está lá, adequadas a essas realidades diferentes, simplesmente nos beijam, nos acariciam, nos tocam, nos apalpam. Essa é a imagem, essa é a revelação que esquenta e apaziguou os nossos corações nos momentos difíceis. Eu já tive a oportunidade de contar aqui, de outras vezes, algumas experiências que eu tive o privilégio de vivenciar ao lado do grande médium, um dos maiores tribunos do mundo, o nosso querido Newton Boechat, muito amigo desta casa, muito irmão desta casa, e que com ele, durante 10 anos, queridos, eu tive a oportunidade de ver fenômenos extraordinários, que se eu tinha alguma dúvida, alguma incerteza a respeito da vida espiritual, tudo isso se esfumou, porque os fatos patentes e insofismáveis trazidos pelo Newton não deixavam ou não deixaram dúvida nenhuma no meu coração. Seleciono um episódio muito interessante que ocorreu exatamente no dia em que a filha de uma grande amiga minha, a amiga Davina, e a sua filha Daniele, ela se casava. Foi uma cerimônia muito bonita na igreja, e uma grande festa num salão de festas no prédio da Praia de Caraí, número 460. Um salão de festas, queridos. Um salão de festas com um sujeito tocando no piano, o Silviano, se não me falha a memória, os garçons passando para lá e para cá com as bandejas com tulipa de chope e outras bebidas, salgadinhos, uma festa acontecendo. E à mesa, naquela mesa, estávamos eu, o Newton Boechat, a dona Araci Mascarenhas, o seu filho Celso Mascarenhas e a Jussara, sua nora. Nós 5 ali sentados, ouvindo o belo teclado, tomando alguma coisa, comendo um salgadinho, na festa, eis que o mundo espiritual achou por bem que realizássemos uma sessão espírita ali naquela festa. Porque se aproximou uma entidade do Boechat, e ele virou-se para a dona Araci, que tinha mais ou menos seus 80 anos, e disse: Araci,
Eu estou vendo perto de você uma entidade que parece ser muito próxima de você. Ela é muito engraçada, porque ela fala coisa engraçada e ela própria ri do que ela fala. Com o Newton eu aprendi também, queridos, que as entidades ao desencarnarem, ao contrário do que às vezes a gente vê nas peças espíritas, a entidade fica andando assim 24 horas por dia. Não é assim. Ela não fica levitando 24 horas por dia. Elas são naturais, estão assim, se movimentando como nós. Então a entidade ali do lado do Newton, do lado do Araci, dizia que ela era muito próxima do Araci e falava uma coisa engraçada. E ela própria, a gente conhece umas pessoas assim, né? A pessoa não precisa de ninguém rir, ela conta, ela ri, ela própria, não precisa de ninguém rir. Essa entidade era assim. Ele virou assim: a senhora conhece alguém assim? Eu disse: não lembro. Conhece, Celso? Perguntou o filho. Conhece alguém assim? Ele também não se lembrava. E aí a entidade disse assim: é muito engraçado. Eu fui ver, o Newton transmitindo, eu não estava ouvindo. Eu fui visitar a Araci, deixei o que eu tinha para fazer, decidi visitá-la, cheguei na casa dela e dei com a cara na porta e quá, rindo novamente. Dona Araci não se lembrava. E a entidade assim: diz a ela que eu sou parente dela, como ela não lembra. E quá. Ela não se lembrava. E a entidade então não teve alternativa senão dizer o nome. Diz a ela que eu sou Petita. Quando falou: Celso, tia Petita, é claro, realmente ela é muito engraçada. E a entidade ia falando assim: agora, né? Agora sim. E aí, queridos, eu tive uma ideia, porque a entidade estava ali, dando sopa. Eu me lembro que a Davina, a dona da festa, em dado momento, chegou, botou a mão, eu estava aqui, o Newton do meu lado. A Davina chegou assim, projetou o corpo na mesa, né, para perguntar como vocês estão bem servidos. A entidade virou-se para o Newton assim: e a Davina passou por dentro de mim agora. E Dana ri. A senhora está dando sopa. Eu vou fazer uma pesquisa parapsicológica. Eu sou espírita, mas vou dar uma de parapsicólogo. Eu vou comprovar se realmente os espíritos se comunicam pelo pensamento. Como vocês sabem, porque as pessoas falam: porque tem gente que tem vergonha de dizer que é espírita. Então eles dizem: não, eu sou parapsicólogo. Não sou espírita, eu sou parapsicólogo. O Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores parapsicólogos do mundo, dizia que parapsicologia é uma coisa tal que com a qual assim a tal edifica tal e qual. A gente não chega a lugar nenhum. Mas as pessoas ainda assim querem se dizer parapsicólogo, e eu quis fazer uma experiência de parapsicologia. Eu pensei e disse assim: ô Boixá, falei: ô Boixá, eu vou fazer umas perguntas mentais à Petita. Ela está dando sopa. Eu vou fazer umas perguntas, você não vai ouvir. Você só me repete o que ela falar para você. Ele aceitou, a entidade também, queridos. E eu então fechei os olhos, porque é complicado pensar, mentalizar com chopp passando na frente, mas eu não gosto de cerveja, salgadinho. Fechei os olhos para me distrair um pouco. E pensei comigo assim: Petita, já que, queridos, isso é comigo, aconteceu, eu não estou contando que alguém aconteceu com fulano, estou falando comigo. A Daniela está aí, a Davina está aí. Então, assim: Petita, já que você foi à casa da dona Araci, que morava na Tavares de Macedo 20, no mesmo bairro de Niterói, mas na outra rua, bem distante, e chegou lá, não tinha ninguém para você ler na mente onde eles estavam, como é que você adivinhou que eles estavam aqui na festa, no outro endereço? Não é boa pergunta? Eu sabia que era. Meus queridos, o fenômeno mediúnico autêntico, lídimo, ele é maravilhoso, ele é espetacular.
Porque nós sabemos que aqui estão os espíritos, certo? Nós sabemos que aqui existem duas plateias, uma nossa, que estamos vendo, e uma outra adjacente, sobreposta ou interna. Não sabemos bem, do lado, em cima, por dentro. Mas está aqui uma outra plateia, uma outra assembleia. Do nosso lado, talvez esteja aquele parente que nem seja aquele que nós mais lembramos, mas deu na telha vir hoje nos visitar. Está aqui do nosso lado e nós nem mesmo percebemos, não sabemos, não lembramos dele. Então essas duas dimensões aqui se encontram, a dimensão física e a dimensão espiritual. Mas talvez, pela nossa visão limitada, apoucada, toldada, por não percebermos essa dimensão, nós temos uma percepção um pouco mais materialista, mais solta. Mas quando existe um fenômeno dessa natureza, quando o médium revela o nome, diz que a entidade está aqui entre eu e você, aí a gente tem a percepção, não é que é verdade mesmo, que espírito existe? Quando eu perguntei isso, o Boechat, que não tinha ouvido a minha pergunta, devolveu para mim a fala da entidade, dizendo assim, olha Eduardo, ela disse que chegou aqui através de um objeto que a Araci ia trazer e não trouxe. Dona Araci, é para a psicologia, né? Tem de investigar. Dona Araci, o que é que a senhora ia trazer para a festa e não trouxe? Ela não se lembrava. Assim, mas o que será que eu ia trazer e não trouxe? Dona Araci, meus queridos, a entidade pelo Boechat dizia para ela assim, diz a ela que ela demorou a escolher. Assim, o que foi, Jussara? A entidade sabia que ela sabia, aconteceu de fato e chegaria lá. Diz a ela que ela tem duas. Quando falou assim, a entidade é isso mesmo. Ela não tinha falado ainda. Quer dizer, nós do lado de cá não tínhamos ouvido ainda. Mas como ela pensou certo, a entidade pelo menos disse assim, está certo, uma bolsinha. Na hora dela sair, ela pensou, olhou o sapato, abriu o armário e viu que tinha duas bolsinhas pequenas de casamento, as duas combinavam com o sapato. Ela ficou em dúvida, queridos. Levo essa ou essa? Qual combina mais? Se tinha 80 anos, eu estava pensando, qual combina mais? Essa ou essa? Essa ou essa? E acabou por deixar uma outra bolsinha em casa. Ela não se lembrava. Então, veja bem, quando ela disse a bolsa que tinha ficado, eu tive a outra pergunta. Assim, Boechat, vamos continuar. Assim, Petita. Estava íntimo, né? Petita, isso é psicometria. Vocês sabem que a psicometria é uma faculdade anímica ou mediúnica, em que as pessoas dispõem, pela ação das entidades ou elas próprias, um poder, uma capacidade, tocando objetos, pertences, que foram de alguém, revelar tudo praticamente que foi aquela pessoa, do campo material, do campo espiritual, do campo mental e emocional. É uma faculdade extraordinária. Psicometria. E eu perguntei uma pergunta dessa, uma questão dessa, que o médium não poderia imaginar. Eu disse, isso é psicometria, Petita? E ela, pelo Newton, virou-se assim, olha, ela disse, Eduardo, que é mais ou menos o conceito de psicometria que você tem. É mais ou menos, mas não é exatamente isso. Porque a entidade impregna. Quando nós temos a impressão, quando nós temos a ideia, nós impregnamos o objeto e isso feito de maneira automática. E ninguém aqui vai pensar que a dona Araci virou para você, ó, chegar aqui alguma entidade e perguntar onde eu estou lá na casa. Não, não existe isso. Não é uma secretária eletrônica, psi. O processo é automático, é magnético, que grava toda a nossa intenção. Meus queridos, eu disse a vocês, a entidade estava dando sopa. A senhora Araci faz uma pergunta também. Quase que eu chamei a festa, vem gente aqui, sessão mediúnica espírita. Ali não tinha página, não teve prece, não teve concentração, não teve silêncio.
tinha salgadinho, música, chopp e uma conversa possivelmente solta, uma conversa de festa. Ambiente preparado? Zero. Quando eles querem, eles podem. A entidade, Dona Araci, fechou os olhinhos azuis. E nesse instante o Newton virou-se. A entidade que estava aqui perto de mim, do meu lado, foi lá naquela mesa lá, ó, e apontou uma mesa que havia um senhor calvo. Aí ela foi lá naquela mesa lá, ó, lá na conta daquele moço, nós olhamos, e deu 2 cascudos. Diz a ela, a entidade falando pelo... Diz a ela que continua o mesmo cabeça dura de sempre. Senhora Araci, o que a senhora perguntou? Eu também não sabia. Assim, aquele ali é meu tio e sempre foi contrário ao espiritismo. Eu queria saber se ele já mudou alguma coisa. Diz a ela, ó, que continua o mesmo cabeça dura de sempre. Aprendemos que eles estão aqui conosco. Aprendemos que eles estão no meio de nós. E haveremos de nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Porque não há Deus para sempre no eterno caminho da vida, queridos. Não podemos nos desligar nem daqueles que amamos muito, como também não daqueles que temos desafetos. Porque é da vida, é lei da vida, que nós nos reencontremos todos em família, todos nos amando, um dia mais cedo ou mais tarde. Já vou me encaminhando para o final. E me lembro aqui de um dos mitos mais intrigantes e mais fascinantes da mitologia grega, que é o mito de Anteu. Anteu era um guerreiro, um monstro enorme, forte, um homem extraordinariamente forte, rei da África. Já havia ganho batalhas e batalhas pelo interior da Líbia. E tão forte, tão poderoso era, que ousou desafiar, chamar para o desafio Hércules, o grande, poderoso e famoso filho de Júpiter. Aceitou o desafio. E os 2 gigantes começaram a brigar. Anteu, curiosamente, todas as vezes em que ele tocava o chão, mais forte ele ficava. E Hércules começou a perceber isso, porque a luta ia avançando horas e horas, e mesmo o grande guerreiro, cumpridor dos 12 trabalhos, ficava impressionado, porque a cada vez que aquele homem, que já estava um pouco combalido, quando tocava o chão, ficava mais forte, porque Anteu era filho de Netuno e da Gaia, de Terra, sua mãe. Então, quando ele tocava o chão, ele se fortalecia, revigorava o ânimo e partia novamente para o combate. Foi quando então Hércules descobriu isso, levantou o poderoso Anteu no ar e estrangulou-o no ar, impedindo que ele tocasse o chão, e assim ganhou a guerra. Fica aqui, queridos meus, com o meu convite, para que nós continuemos ligados, com os pés firmes na nossa crença, na nossa doutrina, na nossa religião. Às vezes vamos à casa espírita, ou das pessoas que vêm a nós perguntamos, e aí, como é que você está na casa? Eu estou um pouco devagar. Existem essas pessoas? Não, eu estou um pouco mais assim, mais solto. Eu estou estou levando mais ou menos, não estou indo assim não. Não é assim? Cuidado, queridos. Porque quando perdemos com o contato com as coisas que são fundamentais na nossa vida, ficamos fracos. Essa é a imagem do Deus guerreiro Anteu. Quem me tocou? Lembram disso? Jesus, se referindo à hemorroíça, ela sabia que sem mesmo tocar Jesus, bastando-lhe tocar-lhe pelo menos as vestes, ficaria curada. Quem me tocou? Tocai então o solo, mantermos firmes na nossa crença, na nossa certeza,
na nossa convicção, de alguma maneira, protege o nosso coração desses fenômenos tristes que haveremos de passar mais cedo ou mais tarde. É lei da vida. Não fugiremos dele. Não estaremos fora, quer despedindo aqueles que amamos, quer na hora que nós mesmos haveremos de ir, quando chegar um momento fatal, um minuto fatal. Me lembro aqui do nosso ex-vice-presidente, o nosso José Alencar, que padeceu de um câncer e realizou inúmeros tratamentos, mais de 11 intervenções nos grandes hospitais especializados do Brasil e do mundo. Esse homem de poder político e dinheiro farto andou o mundo inteiro tentando curar, tentando fugir, tentando vencer o seu câncer agressivo. E nas suas últimas horas, quando ele cede uma entrevista a uma repórter, ele tem a grandeza, a beleza de dizer que ele valorizava da mesma maneira o seu médico, um pós-doutor, que fez a sua titulação nas melhores universidades e hospitais do mundo. E ele também tinha a mesma admiração e o mesmo carinho pela mais simples auxiliar de enfermagem que trocava a roupa de sua cama, que o limpava, que cuidava dele com carinho, dando-lhe um sentimento de humanidade, traduzindo um pouco de carinho. Então, a mesma estima, o mesmo carinho que ele tinha por seu doutor pós-formado, tinha por aquele profissional mais simples, porque todos trabalhavam para diminuir a sua dor, cada um do seu jeito, fazendo o melhor por ele. Mas então, nessa entrevista, ele diz que recebeu nessa fase de sua vida tantos carinhos, tantas demonstrações de amor, que até mesmo uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, disse a ele que na vida imortal nós nos encontramos com aqueles que amamos, que não existe a morte, nós vamos para o outro mundo e encontramos com aqueles que nós amamos profundamente. E ele então diz assim na entrevista: se isso é verdade, se é verdade que eu ao morrer vou encontrar com mamãe e papai, eu quero morrer agora. Quero morrer agora. Porque é o maior alento. Aquela briga tremenda contra o câncer e a possibilidade de ter novamente a sua mãezinha, o seu papai do seu lado, dispor do carinho, do privilégio de sentir uma dor de dente e sentir novamente uma tesoura cruzada alternando no seu rosto na tentativa de diminuir a dor. Não existe coisa mais maravilhosa do que essa mensagem de esperança, queridos, que só o Consolador prometido, só essa doutrina belíssima, amada, consegue fazer nos nossos corações. Então, eu digo a vocês, não falemos nós, deixemos que esses amigos que vieram hoje nos visitar, esses que nós não conseguimos enxergar, porque temos a nossa visão embaçada pelo mundo material. Deixemos que os nossos amados, que já foram e que nos esperam no mais além, pensemos que eles próprios estão tentando gritar dentro dos nossos ouvidos essas palavras: eu disse e agora sei que eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei.
Eu nunca serei pó, porque sua alma, a carne é roupa. Indumentária apenas Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério, quantas estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, eu já sabia, porque a alma é luz, seja luz negra ou dourada, e a luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ter seu brilho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos, abandonada. Eu nunca serei pó, porque sua alma, se a carne acaba num feral abismo, dessa soturna deusa do destroço chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não a recebe no batismo. Eu nunca serei pó, eu te disse, porque adoro poesia, sou poesia, amor, adoro a vida, e brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando um dia, de uma vez, me encontrar despida. Muita paz, queridos.